Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje nós escutamos esse capítulo 12 do Evangelho segundo São Marcos, que, por incrível que pareça, tem para nós um ensinamento que perdeu a importância, mas ao mesmo tempo ele é atual e é um caminho de salvação. Quando nós vemos nosso Senhor aqui no texto santo ser interpelado pelo mestre da lei, um homem que conhecia os mandamentos, um homem que conhecia todos os preceitos judaicos, os 613, um homem que conhecia, que ensinava a lei, questionar Jesus, de imediato nós já percebemos, não era que ele queria saber como fazer para alcançar os céus, mas o que ele queria aqui era testar Jesus, era verdadeiramente testar se aquele homem era um judeu observante da lei, se aquele homem era conhecedor dos mandamentos, se aquele homem ali ensinava alguma coisa fora da cartilha judaica. E vejam que ele pergunta a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus não só responde o primeiro, como responde também o segundo. E a resposta de Jesus tem por base a oração judaica, o Shema Israel, uma oração que é rezada pelo menos 7 vezes por dia pelo judeu, que tem como base o Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E nosso Senhor responde. Só que nosso Senhor não responde só o primeiro mandamento, mas nosso Senhor vai também explicitar o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui nós já temos uma indicativa do mandamento do amor que nosso Senhor nos vai dar. Na Quinta-feira Santa, vocês lembram que nosso Senhor nos dá o mandamento do amor, nos deixa a Eucaristia e nos dá a ordem sacerdotal. E o mandamento do amor vai ser justamente explicitado no rito litúrgico, no momento do lava-pés, onde nosso Senhor vai ali provar e mostrar que nós devemos amar como Ele nos amou, que nós devemos amar como Ele verdadeiramente amou a humanidade, um amor que chegou ao extremo. E aqui Ele já dá essa indicativa: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vejam que essa primeira parte do mandamento aqui, ela é importante, mas ela não é mais a centralidade da nossa fé. Ela é importante para quê? Para que nós possamos nos relacionar com Deus, para que nós possamos estar em Deus. Mas se nós só nos relacionarmos com Deus, só estivermos na presença de Deus, mas ignorarmos o nosso irmão, maltratarmos o nosso irmão, de nada adianta observar o primeiro. Do que adianta o homem dizer que ama a Deus que não vê e não amar o irmão que vê?
Então, a minha relação com Deus deve se refletir obrigatoriamente no trato com os meus irmãos, no trato com aqueles que Deus me deu para zelar, para cuidar, para amar. Não tem como eu ser egoísta a tal ponto de dizer assim, que basta só e unicamente eu viver a minha fé, eu e Deus. E é impressionante, mas é aqui que entra de uma forma fabulosa e grandiosa o papel da comunidade cristã. Porque se vocês observam bem, hoje vem acontecendo uma coisa ilógica ao cristianismo. Pessoas que se dizem cristãs de televisão, pessoas que dizem que seguem a Jesus unicamente pelas mídias sociais. É claro que você hoje está assistindo a televisão, está assistindo no celular a missa, porque é a única forma que você tem de participar. Porém, essa não é a forma ordinária da igreja. Essa não é a forma, de modo algum, ordinária da nossa fé. A igreja, ela é formada na comunidade. É na comunidade que nós somos igreja. E por que eu digo isso? Porque existe hoje em dia uma gama de cristãos, principalmente protestantes, que dizem assim: eu sou evangélico, mas assiste determinado pastor e acompanha na televisão, e não forma de modo algum uma comunidade. E na comunidade nós sabemos que é lá que nós aprendemos a amar, a ser tolerantes, a ter paciência com o outro, a zelar do outro, a catequizar, a orientar, a ajudar. Veja, se você é um católico decente, se você é um católico de fé, veja quantas pessoas você catequizou, você ajudou, você orientou, você deu uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, pediu à pessoa paciência, mostrou, é assim mesmo a fé católica, é assim mesmo a comunidade, mas em momento algum desistiu. Por quê? Porque a minha fé com Deus, a minha relação com Deus, deve se refletir na minha relação com o irmão. Se eu digo e unicamente sigo essa parte do mandamento judaico, do preceito judaico, e não aplico na minha vida a segunda parte, a minha fé é incompleta. É por isso que é muito triste uma pessoa que muito reza, mas não trata bem o outro. É por isso que é muito triste alguém que está dentro da comunidade, servindo a Deus, servindo ao irmão, e muitas vezes maltrata o tempo todo o outro, e muitas vezes não se preocupa em catequizar o outro. E eu já vi até pessoas sentirem prazer do outro sair da comunidade. Está errado. Se eu amo a Deus, se verdadeiramente eu entendi que devo amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, de todo o meu entendimento e com toda a minha força, eu vou entender que isso tudo eu vou ter que viver na comunidade, sendo verdadeiramente discípulo de Jesus. Tem uma coisa muito simples para você entender e fazer e ser santo. Quando for tomar uma atitude, quando for tomar uma decisão, se pergunte assim: se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? Se Jesus fizesse o que você vai fazer, pretende fazer, faça. Se Jesus não fizesse de modo algum aquilo que você tem vontade de fazer, não faça, porque não é certo. Isso é muito simples. Se os católicos, se nas nossas igrejas as pessoas tomassem consciência de que tudo aquilo que nós fazemos é por amor a Deus, se as pessoas tomassem consciência de que na comunidade verdadeiramente Deus colocou as pessoas necessárias para a nossa salvação, nós seríamos muito mais igreja. Eu
aprendi tanto nessa paróquia, nessa minha primeira paróquia, a amar, a zelar, a ter paciência, a tolerar as pessoas, muitas vezes embora corrigindo, chamando atenção, caindo também, mas com um grande objetivo: me santificar e santificar os outros para levar ao céu. Dentro da comunidade cristã, todos nós somos importantes e cada um deve tomar consciência e amadurecer a tal ponto de que na comunidade foi Cristo quem me chamou. Se Cristo me chamou, aquele lugar ali é meu, eu devo zelar, eu devo dar frutos onde o Senhor me colocou e desempenhar com amor, com carinho, a responsabilidade que Ele me confiou. Espiritualmente, ser coordenador de uma pastoral, de um movimento, é uma grande graça. Por quê? Porque Cristo viu que eu tinha todas as condições do mundo de ajudar o Padre a guiar as almas para o céu. Infelizmente, muitos ainda dentro da Igreja Católica têm a impressão de que certos convites de Cristo está diante de certas pastorais à frente de alguns movimentos. É um fardo demasiadamente pesado, porque não entendeu ainda que é ali, tolerando, catequizando, ajudando, tendo paciência com o irmão, que eu vou me santificando, que eu vou crescendo, que eu vou amadurecendo e que verdadeiramente eu vou sendo uma bênção na vida do outro. Olha, muitas vezes a gente não entende os desígnios de Deus. Eu já falei, vocês já conhecem, né, que já veio aqui na paróquia, mas na minha turma de teologia tinha um seminarista que nós não nos suportávamos, eu e ele, dentro do seminário. Padre José Renato, hoje da Paraíba, já veio aqui, vocês conhecem, já veio aqui 2 vezes. E eu não o suportava, nem ele me suportava. E por desígnio de Deus, nós nos aproximamos, por convite, por ensinamento de um professor, nós nos aproximamos. E por incrível que pareça, de toda a minha turma, aquele que eu menos suportava, hoje é um dos que mais caminha próximo a mim. Olha que coisa impressionante. De toda a turma da teologia, tenho contato com muitos, mas os mais próximos de verdade até hoje é Francisco, que saímos juntos para estudar juntos, e Padre José Renato, que a gente não se suportava, e hoje praticamente todos os dias a gente se fala. Olha, quando eu olho para trás, que eu lembro dos 2 anos que nós perdemos de amizade, por egoísmo, por não abrirmos o coração, a gente vê hoje como Deus é bom. E quantas vezes eu já saí daqui e fui na Paraíba. O ano passado eu fui lá celebrar com ele, e ele já veio de lá para cá celebrar comigo, e todos os dias a gente se fala, e se um percebe uma coisa diferente no outro, uma chamada de vídeo, alguma coisa, a gente já conversa. Por quê? Porque Deus vai mostrando às pessoas que a gente muitas vezes não consegue enxergar. E aqui esse mandamento, ele é tão bonito, porque nosso Senhor, ele vai dizer: olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O meu próximo é importante na minha comunidade. Aquele que Deus me colocou para amar, para zelar, para cuidar, é importante para mim. Devo eu verdadeiramente acolhê-lo, zelar, cuidar, entender que a minha salvação passa obrigatoriamente por essa pessoa que Deus colocou para viver do meu lado e, caminhando comigo, me levar aos céus. E aqui nós vemos no texto santo que nosso Senhor é elogiado pelo mestre da lei, que estava tentando o Senhor.
Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força. E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Até o mestre da lei completa o ensinamento de nosso Senhor. E Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e vai dizer: tu não estás longe do reino de Deus. Tu não estás longe. Como, minha gente, seria bom se hoje Deus dos céus, ao olhar para mim, Deus pudesse dizer assim: Padre Washington, tu não estás longe do reino de Deus. Tu não estás longe do reino dos céus. Como seria bom se Deus também, olhando a tua forma de agir, de atuar na comunidade, sendo uma presença de Deus, Deus pudesse dizer assim: muito bem, o caminho é esse, continue assim, que você não está longe do reino de Deus, que você vai alcançar. Como seria bom se nós pudéssemos verdadeiramente tomar consciência todos os dias que o caminho para chegar aos céus passa muitas vezes pelas renúncias, pela abertura do meu coração, e não aceitar muitas vezes o que o meu pároco pede, mas em nome da obediência fazer. É ter a disponibilidade de aceitar com amor e com carinho um chamado da igreja: chegue, meu filho, venha para cá, faça esse trabalho. Ô padre, eu não sei não, mas o senhor está pedindo, eu vou tentar. E depois a pessoa se descobrir com aquele talento, com aquele dom, e a pessoa dizer assim: olha como foi bom, mas quantas pessoas eu tenho assim na paróquia. É de verdade eu entender que muitas vezes uma decisão do meu bispo vai me santificar, uma decisão do Santo Padre, o Papa, vai santificar o bispo. É um seminarista entender que a orientação do reitor, que a orientação do pároco vai fazê-lo crescer. É um membro de uma pastoral, de um movimento, entender que ali o coordenador, ao chamar atenção para fazer a coisa bem feita, está fazendo para o bem. E tentar ter de verdade uma visão sobrenatural das coisas. Porque muitas vezes nós temos a impressão de que o nosso momento nunca vai chegar. Vai chegar. Vai chegar a hora em que nós estaremos frente a frente com Deus. Vai chegar a hora em que Deus vai nos pedir contas, sim, do que nós fizemos com a nossa vida, de tantas vezes que nós somos fiéis e das vezes que também não fomos fiéis. Vai pedir as contas das vezes em que nós somos generosos e abrimos o nosso coração para Deus. É preciso, meus irmãos, ser generoso para Deus, dedicar o nosso tempinho a Deus, buscar com amor e com carinho fazer todos os dias a vontade de Deus, lutando para agradar, lutando para ser verdadeiramente alguém dócil à ação do Espírito de Deus. E aí, o texto santo de Marcos hoje termina assim: e ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Quem ia ter coragem de perguntar à sabedoria alguma coisa? Quem ia ter coragem de perguntar e colocar em xeque aquele homem que vivia totalmente a harmonia de ser de Deus, porque vivia totalmente no Pai? Ninguém. E nós muitas vezes somos chamados sim a nos calar, a nos obedecer para o nosso crescimento. Nos calar, silenciar e entender o que Deus quer de nós, e entender
o que Deus verdadeiramente pede a cada um de nós. Você sabe o que Deus vem te pedindo. Você sabe o que Deus vem pedindo ao seu coração. Só tem um caminho. Ou você responde com amor a Deus, ou você não vai ser feliz. Ou você responde com amor ao chamado de Deus, para vencer o egoísmo, o pecado da mentira, o pecado da impureza, sei lá o que. Ou lá na frente você vai ver que errou. A docilidade ao Espírito Santo de Deus é para nós causa de salvação. Vamos ser dóceis, vamos levar a sério a nossa fé. Esse tempo de pandemia, esse tempo de recolhimento, eu partilhava ontem com Dom Roberto, partilhava hoje com Dom Roberto a mesma coisa, que é um tempo que todos nós temos para fazer uma revisão de vida naquilo que verdadeiramente é essencial para o meu viver, naquilo que verdadeiramente é essencial para a minha felicidade. E por incrível que pareça, nós podemos sonhar, projetar, nós podemos querer construir toda uma vida, mas se não formos dóceis à ação do Espírito Santo de Deus, o tempo vai passar e a gente não vai conseguir se realizar. Por quê? Porque nos fechamos à ação de Deus, porque nos fechamos à moção do Espírito Santo de Deus. Então vamos, caríssimos irmãos, pedir a Deus que nessa liturgia faça acontecer em nossas vidas o que o salmista tão bem cantou hoje, no último refrão do salmo: verdade e amor são os caminhos do Senhor. O Senhor se torna íntimo às que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. É preciso que nós caminhemos na verdade, seguindo o amor, que é o Espírito Santo de Deus, para vivermos no caminho do Senhor e se tornar íntimo ao Senhor, muitas vezes sem entender, sem compreender, mas espera a Deus, nosso Senhor, agir, que não nos decepciona, porque verdadeiramente nos ama.